O porquê você não pode deixar os seus medos te impedirem de realizar seus sonhos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer aqui uma análise da minha perspectiva do filme Sing. Quem canta, seus males espanta. E assim, gente, eu assisti o filme, eu já assisti ele algumas vezes quando eu era pequena, eu gostava muito. Só que dessa vez eu fui assistir com uma outra perspectiva, porque literalmente é um filme de animação que tem uma perspectiva sobre superar seus medos, individualmente a cada um dos personagens. E eu achei isso realmente muito incrível, eu gostei muito e eu vim trazer uma análise de cada um dos personagens. Então bora lá? Bom, vamos começar com o nosso protagonista, o Koalinha Buster Mom. E assim, gente, vamos falar dele. Ele foi uma pessoa que sonhou, ele viu ali o teatro, ele sonhou com isso, ele pensou, nossa, eu um dia vou ser aquela pessoa que fica ali comandando isso, porque ele amava essa arte e ele apoiou muito todos os cantores, tanto que no dia que eles erraram a digitação da quantidade do prêmio, mesmo assim ele ficou super feliz, que ele falou, nossa, eu vou ser finalmente valorizado. E assim, gente, isso foi extremamente incrível, muito bom. Só que um detalhe do personagem que eu mais gostei foi o apoio familiar que ele teve. Porque assim, foi incrível, o pai dele apoiou ele desde sempre, e todos os momentos que ele ficava bem mal, assim, ele lembrava do pai dele, do apoio da família. Então eu acho que ele é um personagem que poderia ser descrito como a demonstração do que o apoio familiar pode transformar uma pessoa. Eu achei, assim, realmente muito incrível e é isso. Bom, em segundo personagem, eu gostaria de falar da Porquinha Rosita, gente. Ela é maravilhosa e eu fiquei mais feliz ainda de descobrir que quem dublou ela foi a atriz da Legalmente Loira, a Elle Woods. Gente, incrível, amei demais. Mas, assim, a Porquinha Rosita foi uma personagem muito complexa. Ela era uma mãe, dona de casa, que ficava naquela rotina todos os dias com os 300 bilhões de filhos dela. E assim, ela tinha ali a vida dela de ficar com os filhos e ela ficava na rotina automática, ela não fazia muita coisa da vida dela. Ela só vivia naquilo. Aí ela cuidava ali daquilo, cuidava da casa, cuidava dos filhos, dava comida pro marido e vivia aquilo. Só que ela era uma pessoa que tinha sonhos, ela tinha determinação. E apesar de muitos desafios, foi muito engraçado até o dia que tudo deu errado e ela tinha construído aquela máquina de fazer tudo automático e todo mundo ficou preso, deu uma BO, ninguém foi pra escola, enfim, deu o maior problema, mas assim, em todos os momentos ela mostrou que ela podia ser mais do que a rotina dela mostrava ser. Ela não era só uma dona de casa, mãe, esposa, ela também era uma artista, ela se determinou a mostrar. Então, assim, eu achei ela uma das personagens mais incríveis de verdade. O show dela, a gente tá cantando a música da Taylor Swift, foi muito, muito bom. E assim, eu amei demais. E ela é uma personagem que eu definiria como uma pessoa que quer sair da rotina automática, sair dos padrões que a sociedade estabeleceu pra ela. Vamos falar da porquinha espinha, né, gente? A Ashe. Assim, ela foi uma personagem que começou namorando, começou em carreira de dupla, só que quando o Buster Irmão não escolheu os dois, escolheu só ela, o namorado dela não apoiou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, perde esse prêmio de 100 mil reais, né? Não vamos pegar esse prêmio pra você fazer sozinha, não. Eu quero participar disso, quero ser em dupla. Não apoiou a carreira solo dela. E depois acabou traindo ela, ela ficou muito chateada. E aí foi um período que ela foi uma personagem que teve muito autoconhecimento de quem ela era, gente. Isso foi simplesmente incrível, assim, quando eu vi, falei, caramba, velho, ela foi uma personagem que teve muito autoconhecimento. E o que ela mais demonstrou na hora de escolha de figurino, de escolha de música, escolha de tudo, e cada traço da personalidade dela, ela demonstrou em todos os momentos que ela ia se tornar quem ela é e não quem as pessoas esperavam que ela seria. E assim, gente, incrível a personagem também, com uma grande história. Bom, gente, agora vamos falar do gorila, gente, Johnny. Assim, ele, personagem incrível, com voz incrível também. Mas assim, ele mostrou que você não é a sua família. Você não precisa ser igual a eles. Você pode ser diferente. A família ali era do esquema de roubos, etc. Mas ele não queria ser aquilo. Ele era honesto, sonhador e tinha, gente, um potencial incrível. E desde o início ele demonstrou que ele não era a família dele. E assim, teve a briga, o pai se decepcionou e foi preso, e ele pediu desculpa e tal, mas desde o início ele não queria ser daquele esquema. Desde o início ele demonstrou isso. Então, assim, gente, incrível. E assim, você não é a sua família é a frase que eu definiria o gorila Johnny. Bom, agora vamos falar da Elefante Mena, gente. Ai, incrível. Ela deu um show, assim, absurdo de arrasar. E desde o início ela era alguém tímido,
alguém com vergonha, assim, a gente vê muito isso, com medo de realizar. Só que eu lembro da frase do vô dela falando assim: você não sonha com isso, você não quer isso, então vai realizar, você tá esperando o quê? E assim mesmo, a gente tem que agir. E tanto que o Buster Irmão falou pra ela: você só vai vencer o seu medo de cantar quando você estiver já cantando. E assim, isso é uma realidade muito boa, até é um assunto pra talvez próximo vídeo, porque assim, a gente só vence quando a gente age. A gente só vence quando a gente toma atitude, quando a gente tá lá e a gente pega e faz, entendeu? Sem medo. Começando fica mais fácil do que nunca começar. Sabe, se a gente fica esperando o momento certo, nunca vai chegar esse momento certo. A gente tem que começar, tem que dar as caras e fazer o nosso sonho. Tem que realizar. Assim, gente. E assim, o mais incrível dela é que ela agiu. Ação, gente, foi a palavra dela, ação. Vencendo os medos, ela só venceu os medos dela agindo. Isso foi incrível. Agora vamos falar do Ovelha Ed, gente. Incrível personagem também. Só que o que eu achei mais legal foi o companheirismo que ele teve com o Koala. O Koala tava em crise. No momento em que ele perdeu tudo e tava lavando carros do Koala, o Ed foi lá e ajudou a secar porque ele era uma ovelha. Gente, eu achei isso muito fofo. Ele foi ajudante de palco, ajudou em todos os momentos, gente. Ele era um parceiro incrível. E assim, é um personagem que também precisava ser dito, porque ele, mesmo tendo lá a parente dele, que era super multimilionária, ele também era super rico, ele ajudou o Koala, que era amigo dele, entendeu? E eu achei isso muito incrível. Ele não precisava do dinheiro, não precisava de nada. Ele só foi ali pra ajudar e ser parceiro, gente. Isso foi muito incrível. Eu também acho legal falar, gente, que todas as apresentações que os personagens fizeram no final do filme tiveram relação com a realidade e com a transformação que eles tiveram ao longo do filme. Por exemplo, todos esses personagens, a história deles, a música deles, desde o início até o fim, se conectou com a história que eles estavam querendo passar, a transformação de vida que eles tiveram que passar. E assim, isso é incrível, eu adorei isso. A Illumination arrasou nesse filme. E assim, gente, esse filme é uma grande história de superação, porque todos agiram e superaram seus medos e realizaram seus sonhos, gente. E é assim que a gente tem que ser na vida, a gente tem que aprender com essa animação de que a gente tem que superar os nossos sonhos. Não, calma, a gente tem que aprender isso com essa animação. A gente tem que superar os nossos medos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam o filme e vejam com essa perspectiva. E assim, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!